Olá, meu nome é Leonardo Reis e, sobre orientação do professor Jacques e colaboração da doutoranda Priscila Diniz, irei falar com vocês a respeito do transplante de órgãos. Nesta aula, abordaremos algumas temáticas como a definição e introdução, os tipos de transplantes, doação de órgãos, os aspectos legais e éticos, o transplante de coração, fígado, rim e medula óssea, como as suas indicações, complicações e rejeição. O transplante, propriamente dito, relacionado com a odontologia e algumas considerações finais. Um transplante ou transplantação é a transferência de células, tecidos ou órgãos vivos de uma pessoa, chamado doador, para outra, o receptor, ou de uma parte do corpo para outra, por exemplo, os enxertos de pele, com finalidade de restabelecer uma função perdida, visando garantir a manutenção de uma determinada função vital do organismo. Transplantes de órgãos são comuns atualmente e podem ser realizados para diversos órgãos, como coração, fígado, rim, pâncreas, coração, pulmão, medula óssea e outros transplantes podem estar disponíveis para o receptor compatível. Vamos agora entender um pouquinho mais sobre o histórico mundial dos transplantes. Os primeiros transplantes de córnea começaram em 1905 e sua prática cotidiana só foi consolidada em 1944, quando o primeiro banco de olhos mundial foi inaugurado, o Hospital de Manhattan de Olhos, Ouvido e Garganta. A eficácia do transplante de córnea na recuperação da visão possibilitou a integração desse serviço aos sistemas de saúde pública de vários países. Dr. Murray, um laureado com o Prêmio Nobel, realizou o primeiro transplante de órgãos bem-sucedido em Boston em 1954, usando um rim doado pelo irmão idêntico do paciente. Depois disso, Murray realizou o primeiro transplante halogênico de rim bem-sucedido em 1959, usando irradiação corporal total como imunossupressor. O primeiro transplante bem-sucedido de rim de um cadáver humano foi em 1962, introduzindo a azatioprina como fármaco imunossupressor. No Brasil, os transplantes de órgão iniciaram-se na década de 1960, no ano de 1964, na cidade do Rio de Janeiro, e no ano de 1965, na cidade de São Paulo, com a realização dos dois primeiros transplantes renais do país. O primeiro transplante cardíaco ocorreu também na cidade de São Paulo, no ano de 1968. Durante quase 30 anos, de 1968 a 1997, a atividade de transplante era pouco regulamentada. Normalmente havia uma regulamentação loco-regional e era desenvolvida com bastante informalidade no que diz respeito à inscrição de receptores, ordem de transplante, retirada de órgãos e nos critérios de distribuição dos órgãos captados. Em 1997, os transplantes foram, por fim, regulamentados em todo o território nacional. O Brasil hoje é o segundo país no mundo em número de transplantes e possui um programa de transplantes bem consolidado. Nessa tabela, observamos o número de órgãos, tecidos e medula óssea transplantados no ano de 2011, no período de janeiro a dezembro. Na maioria das situações, os transplantes de órgão realizam-se com o doador sem vida. Há casos que são utilizados doadores vivos,
mas devido a vários fatores, entre os quais o fato de apenas alguns órgãos poderem ser doados sem colocar em causa a sobrevivência do doador, e também pelo fato de a maioria das pessoas não aceitar fazer tal doação, esse tipo de transplante é menos comum. Assim, normalmente quando se fala em transplante de órgãos, referem-se principalmente à transferência de órgãos de uma pessoa recentemente falecida para um paciente que necessite desse órgão para sobreviver. O tempo que permeia a morte do doador e a transferência do órgão é bastante limitado, e como tal, existe um sistema em cada país que responde rapidamente a essas ocorrências, para que sejam aproveitadas ao máximo as oportunidades de doação. Transplante de coração, fígado ou rim não é mais considerado um procedimento experimental e está disponível como opção terapêutica para pacientes específicos com doenças terminais do órgão. Em casos de órgãos pares, o doador pode não sobreviver. Mesmo assim, estudos recentes têm relatado sucesso após o transplante de partes do fígado ou pâncreas a partir de doadores vivos. Os transplantes são divididos em 4 tipos. Autotransplante, que é o transplante do tecido do próprio indivíduo, como por exemplo, o transplante de pele ou de osso de um local do corpo para o outro. É normalmente aceito. O isotransplante, ou transplante isogênico, é o transplante entre indivíduos geneticamente idênticos. Um exemplo, o transplante entre gêmeos monozigóticos, e é normalmente aceito. O allotransplante, ou transplante halogênico, é o transplante realizado entre 2 indivíduos da mesma espécie, mas geneticamente diferentes. É geralmente rejeitado. O xenotransplante é o transplante entre membros de espécies diferentes. Exemplo, o transplante de um macaco para o homem. Esse tipo também é geralmente rejeitado. Muitos são os pacientes impossibilitados de doarem seus órgãos, como por exemplo, os pacientes portadores de insuficiência orgânica, pacientes com enfermidades infecto-contagiosas, pacientes com insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, pacientes portadores de neoplasias malignas e pacientes com doenças degenerativas crônicas. Entre os órgãos que podem ser doados em vida estão rins, parte do pulmão, parte do fígado, medula óssea e pele. Em morte, os órgãos que podem ser doados são rins, pulmões, coração, válvulas cardíacas, fígado, pâncreas, intestino, córneas, ossos do ouvido interno, da crista ilíaca, cabeça do fêmur e ossos longos, bem como cartilagens, tendões, veias e pele. Vamos falar agora um pouco sobre os diferentes tipos de transplantes, como as suas indicações e contraindicações. O transplante cardíaco apresenta como indicações pacientes que apresentam cardiomiopatia, doença coronária grave ou doença chagásica. Entre as contraindicações estão pacientes com mais de 70 anos, pacientes com diabetes insulino-dependentes com lesões graves de órgão-alvo, incompatibilidade sanguínea ABO e insuficiência renal crônica. Para o transplante de fígado, as indicações são pacientes que apresentam cirrose biliar primária, hepatite crônica não viral, colangite esclerosante, insuficiência hepática fulminante e distúrbios metabólicos.
Entre as contraindicações estão pacientes que apresentam neoplasias, doença pulmonar crônica avançada, doença cardíaca grave e cirrose hepática. Para a realização do transplante de rins, está indicado para pacientes com doença crônica bilateral, glomerulonefrite, pielonefrite, nefropatia diabética, distúrbios renais congênitos e doença renal terminal. Entre as contraindicações estão também neoplasias, doença pulmonar crônica avançada, doença cardíaca grave ou uma cirrose hepática. Para transplante de pulmão, as indicações são pacientes com doenças pulmonares ou doença pulmonar obstrutiva crônica, e as contraindicações são aqueles pacientes que estão atualmente usando tabaco ou outras drogas, pacientes que apresentam uma malignidade no órgão com menos de 5 anos, cirrose e hepatite aguda, insuficiência renal, infecção extrapulmonar, discrasia sanguínea importante ou aqueles pacientes HIV positivos. Para o transplante de medula óssea, estão indicados aqueles pacientes que apresentam anemia aplásica, leucemias, talassemia, neutropenia congênita ou a síndrome da imunodeficiência combinada grave. Assim como vários outros procedimentos, o transplante é regido pelos aspectos éticos e legais. Pela Constituição Brasileira de 1988, no artigo 199, parágrafo 4º, ela diz que a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo ou qualquer tipo de comercialização. Ainda sobre os aspectos éticos e legais, o artigo 1º fala sobre a disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, em vida ou pós-morte. Para fins de transplante e tratamento, é permitido na forma dessa lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, não estão compreendidos entre os tecidos a que se refere esse artigo o sangue, o esperma e o óvulo. O artigo 3º fala da retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplantes ou tratamentos deverão ser precedidos de diagnóstico de morte encefálica constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de uma pessoa falecida para transplante ou outras finalidades terapêuticas dependerá da autorização do cônjuge ou parentes maior de idade, obedecidos à linha sucessória reta ou colateral até o 2º grau, inclusive firmada em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Em relação aos aspectos religiosos, todas as religiões encorajam a doação de órgãos e tecidos como uma atitude de preservação da vida e um ato caridoso de amor ao próximo, considerando este um ato de decisão individual de seus seguidores. Em relação às testemunhas de Jeová, o órgão é transplantado sem a presença do sangue. Para o Japão, eles apresentam um outro conceito de morte encefálica. E já para os judeus, o rabino participa da retirada dos órgãos.
Candidatos para transplantes de coração, fígado e medula óssea possuem doenças graves terminais do órgão e morreriam sem o transplante. Pacientes com doença renal terminal podem ser mantidos vivos através da hemodiálise. Entretanto, a qualidade de vida pode melhorar muito com o transplante renal. É o mesmo caso que acontece com pacientes com diabetes grave, que podem ser mantidos vivos com injeções diárias de insulina, mas a vida deles também pode melhorar muito por meio de transplante de pâncreas. Nesse slide, apresento os transplantes autólogos, que são a transferência de tecidos com capacidade regenerativa dentro de um mesmo organismo. Como, por exemplo, o transplante de enxertos de pele, que tem por finalidade tratar feridas graves, queimaduras ou cobrir uma área intervencionada numa cirurgia. O transplante de medula óssea é um procedimento que envolve a eliminação dos sistemas hematopoéticos e imunológicos de um paciente por quimioterapia e/ou irradiação. É a substituição por células-tronco de outro indivíduo. Pacientes que serão submetidos a transplante de medula óssea, eles são preparados com a adoção de diferentes protocolos pré-operatórios. Esses protocolos eles são iniciados de 7 a 10 dias antes do transplante. No momento do transplante, a medula do doador é infundida no receptor. Uma curiosidade é que o receptor de um transplante de medula singênico, ou seja, de um gêmeo idêntico, não necessita do preparo imunossupressivo. Nesse tipo de transplante, a medula é coletada do osso ilíaco do doador através de punções aspirativas com o paciente sob anestesia espinal em ambiente cirúrgico. A irradiação corporal total tem sido o método mais eficaz de condicionar o receptor de um transplante de medula óssea, como é o caso da ciclofosfamida, que é utilizado durante a fase de imunossupressão anterior, ou seja, de 4 a 5 dias ao transplante. Em muitos casos de pacientes que foram transplantados, há a ocorrência da doença do enxerto versus hospedeiro, principalmente nos pacientes que sofreram um transplante de medula óssea. O GVHD é dividido em duas fases, fase aguda e crônica. A fase aguda ocorre nos 2 primeiros meses após o transplante. Apresenta o envolvimento cutâneo, hepático e do trato gastrointestinal. Já a doença do enxerto versus hospedeiro crônica ocorre posteriormente e apresenta alterações cutâneas similares à esclerodermia, síndrome psíquica e má absorção de características autoimunes. A doença do enxerto versus hospedeiro ela é uma reação imunológica derivada do doador, que apresenta os linfócitos T contra os tecidos do receptor. Apresentaremos agora algumas complicações dos transplantes em geral. Essas complicações técnicas estão relacionadas com o procedimento cirúrgico, com problemas relativos à imunossupressão dos pacientes e a complicações específicas do órgão transplantados. As principais complicações clínicas são imunossupressão profunda, infecções, tumores, atraso de cicatrização, rejeição do enxerto halogênico ou falha do enxerto. Outras complicações clínicas são o aumento do risco de hemorragia, superdosagem de fármacos, óbito ou retransplante. Transplantes cardíacos podem apresentar aterosclerose acelerada em artéria coronária ou valvopatias cardíacas.
Em transplante de medula óssea, como foi dito anteriormente, a doença do enxerto versus hospedeiro. Em muitos casos de transplantes, ocorre a rejeição. A rejeição do órgão transplantado torna-se evidente quando começa a ocorrer sinais e sintomas de insuficiência daquele órgão. Biópsias do órgão são utilizadas para confirmar a reação de rejeição, e quando são encontrados sinais de rejeição aguda, normalmente elas são aumentadas as doses dos agentes imunossupressores a fim de tratar o paciente. Em rejeições crônicas, ocorre na forma indiciosa e progressiva. A rejeição crônica, ela não pode ser revertida através da intensificação da terapia, como no caso da rejeição aguda. Ela está associada a sinais e sintomas de insuficiência do órgão, e esses sinais eles podem ser observados por meio de biópsias. Apresentaremos agora alguns cuidados odontológicos em pacientes pré- e pós-transplantes. É realizado inicialmente o preparo para o transplante, com uma avaliação odontológica criteriosa, com necessidade para o diagnóstico e tratamento de todo o problema dentário pré-existente. O tratamento ideal para esses pacientes é a avaliação quanto ao risco de infecções, tomando as medidas necessárias para diminuir ao máximo as chances de complicações bucais que possam vir a interferir na qualidade de vida durante o tratamento. Essa fase é de intensa rapidez, já que o transplante pode ser iminente. A avaliação odontológica ela deve ser completa, tanto em pacientes com estado dentário precário, quanto pacientes que apresentam um bom estado dentário. A presença de cáries, lesões endodônticas, abscessos dentais e periodontais, periodontite, pericoronarite, mucosites e periimplantites serve como porta de entrada de micro-organismos para a corrente sanguínea, podendo levar a um aumento na morbidade e do potencial de mortalidade desses pacientes. Para aqueles pacientes que apresentam um bom estado dentário, eles devem ser acompanhados através do exame odontológico permanente. Para pacientes dentados, deve ser avaliada a possibilidade de exodontia dos dentes que não são passíveis de serem restaurados ou daqueles elementos dentários que apresentam um prognóstico duvidoso. Exodontia dos dentes com doença periodontal avançada ou realização de tratamento endodôntico. Alguns procedimentos básicos também devem ser encorajados, como ajustes de próteses ou realização de profilaxia dentária. Podem também realizar tratamento dentário eletivo conforme possível em relação a tempo e necessidade. Em todos os pacientes deve ser iniciado um programa ativo e eficaz de higiene bucal, como por exemplo a escovação dentária, o uso do fio dental, a modificação na dieta, o uso do flúor tópico, o controle da placa através das profilaxias, remoção do cálculo dentário e bochechas com clorexidina. Os casos em que haja necessidade de um tratamento odontológico, por exemplo, cirurgias, deve ser analisado junto à equipe médica, analisando alguns exames, como por exemplo o hemograma completo, o tempo de tromboplastina parcial ativado, o tempo de sangramento e a contagem de plaquetas. No período pós-transplante imediato, deve-se evitar o tratamento odontológico de rotina, manter procedimentos de higiene bucal deve ser encorajado novamente e fornecer atendimento odontológico de emergência
eliminando as infecções. Os pacientes que passaram por transplante, eles podem desenvolver algumas complicações bucais relacionadas à baixa imunidade, tais como infecções por fungos, vírus ou bactérias, além de xerostomia, ou seja, boca seca, cáries, problemas periodontais, alterações no paladar e, especialmente para os casos de transplante de medula óssea halogênicos, a doença do enxerto contra o hospedeiro. Os cuidados, acompanhamento e o suporte efetivo da equipe multidisciplinar em saúde devem ser oferecidos aos pacientes transplantados rigorosamente por 3 meses. A partir do 3º mês, os exames e consultas médicas elas vão se espaçando e passam a acontecer uma vez por mês no 1º ano, com um aumento progressivo do intervalo de acordo com a evolução clínica do paciente. Por causa dos riscos dos transplantes, são realizados exames e consultas por toda a vida. Para o atendimento odontológico pós-transplante, o odontólogo ele deve fornecer o tratamento odontológico imediato ou de emergência, especialmente para os casos de infecção. Eles devem seguir as recomendações para os pacientes no período de estabilidade do enxerto. Devem ser encaminhados pacientes para profissionais capacitados ou centro de referência para o tratamento desses pacientes especiais. Nesta última parte da nossa aula, vamos falar algumas curiosidades. Caso todos os órgãos sejam doados, um único doador com morte encefálica ele pode ser capaz de ajudar 25 pessoas. O tempo de retirada do coração, pulmão e pâncreas de uma pessoa com morte encefálica e implantação em uma outra pessoa viva não deve ultrapassar 4 horas. Alguns órgãos eles resistem mais tempo fora do corpo, como é o caso do fígado, que pode ficar fora do corpo até 24 horas. A sequência da retirada de múltiplos órgãos, eles seguem uma sequência. Em primeiro lugar, a retirada deve ser feita do coração e pulmão, em segundo lugar do fígado, seguido do pâncreas, em quarto lugar pelo intestino delgado, em quinto lugar pelos rins, em sexto lugar enxertos vasculares como as artérias e veias, em sétimo lugar córnea, pele e outros tecidos. Esta ordem é determinada pelo tempo de isquemia de cada órgão, ou seja, o tempo em que o órgão é conservado em solução de preservação. Os órgãos mais frequentemente doados por doadores vivos são medula óssea e os rins. E você sabia que na China, os prisioneiros condenados à morte são obrigados a doar seus órgãos? De quantos órgãos precisaríamos para acabar com a fila de transplantes no Brasil? Anote aí, nada mais nada menos que 63 mil órgãos. Agradeço a atenção de todos. Segue no slide um referencial teórico, bem como o meu contato.